Em 1 minuto e 6 segundos, no último dia 16 de maio, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, cassou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, que foi o procurador da República que coordenou a força-tarefa durante a maior parte da Operação Lava Jato, em que pese o fato de que eu tenha uma relação bastante cordial com o agora ex-deputado, eu reconheço sim que ele fez algumas bobagens como procurador ao longo da Operação Lava Jato, trocou os pés pelas mãos, assim como fez inclusive também o Sérgio Moro enquanto foi juiz federal. Só que isso não estava em pauta de julgamento no dia 16 de maio. A cassação do mandato do ex-procurador da República, eleito com quase 350 mil votos no estado do Paraná, é uma das maiores vergonhas, arbitrariedades, aberrações jurídicas que o TSE cometeu ao longo da sua história e que é, inclusive, reconheço, uma belíssima história, que chancelou durante tanto tempo o regime democrático e ainda transmitiu segurança jurídica ao cidadão brasileiro, só que não adianta agora um tribunal organizar eleições gigantescas com altíssimo nível de tecnologia, seriedade, de profissionalismo de seus servidores, que eu, aliás, respeito profundamente, quando os seus magistrados agem de forma parcial, irresponsável, insensível e ainda presididos atualmente por um homem horroroso que se acha acima de tudo e de todos. Um déspota de toga e que, ao que parece, sente um prazer imenso em perseguir e em aterrorizar o país inteiro, tentando proibir manifestações populares, cerceando liberdade de expressão e até mesmo a comunicação em rede social. De qualquer maneira, e para nossa alegria, esses homens passam e as instituições permanecem e precisam permanecer. Não apenas permanecer, mas precisam ser respeitadas e preservadas. Isso é muito importante que seja registrado em nossas memórias. Nós jamais podemos confundir as instituições nacionais republicanas com alguns seres humanos perversos que são investidos eventualmente em determinados cargos públicos. Bom, voltando ao caso da sessão de 16 de maio, a história resumidamente é a seguinte: o relator do caso do Deltan Dallagnol é um ministro chamado Benedito Gonçalves e que é conhecidíssimo no meio jurídico por limitar-se apenas a repetir o que o presidente do TSE manda que ele repita, quase que literalmente, e para quem tem dúvida disso é só ir até lá e comparar a grande maioria das decisões de ambos. Aliás, a ministra Carmen Lúcia, inclusive, faz exatamente a mesma coisa. Bom, o entendimento do ministro Benedito foi de que, pelo fato de existirem possíveis, vejam bem, possíveis demandas contra o então deputado Dallagnol, uma eventual condenação do deputado, sabe-se lá quando ou em que termos, poderia enquadrar-se na chamada lei da ficha limpa, tornando-o inelegível. Em outras palavras, o ex-deputado Deltan Dallagnol e os seus quase 400 mil eleitores foram punidos pelo Tribunal Eleitoral por causa de condenações que ainda não aconteceram, em processos que ainda não foram sequer abertos. Vejam vocês a gravidade disso. Qualquer um, a partir de hoje, que for desafeto do atual presidente da República ou de algum ministro de tribunal, em teoria, pode ter a sua candidatura indeferida ou até o mandato cassado em decorrência de processos fictícios e imaginários e ainda não julgados. Exatamente, óbvio, porque não existem. Agora, se isso não configura uma ditadura e um terrorismo por parte de Estado, eu não sei que nome que eu dou a esse absurdo. E quais são os interesses que essa decisão do TSE atende? Primeiro, aos interesses do Luiz Inácio, que é uma pessoa rancorosa, que sente uma espécie de raiva dos brasileiros e acredita na cabeça confusa dele que o Brasil tem uma espécie de dívida com ele. Depois vem os interesses dos próprios políticos da banda podre, que têm rabo preso uns com os outros e que trocam diariamente favores e interesses com a cúpula do Poder Judiciário e com o Poder Executivo.
Bom, e aí eu pergunto a vocês, alguém aqui tem a ilusão de que algum dia que no Brasil o Congresso Nacional levará adiante algum processo de impeachment de ministro do Tribunal Superior sem um debate nacional, além da ampla participação de todos os setores mais organizados na sociedade? Alguém aqui acredita em duende, fada, gnomo? Sem a mobilização maciça e pacífica da população, não haverá mudança alguma, nunca. Mas de algo eu tenho certeza absoluta: vem coisa pior pela frente. E por qual motivo eu digo isso? Porque as pessoas de bem andam cada vez mais tímidas, mais acuadas, mais desacreditadas, cabisbaixas e mais desorganizadas diante dos absurdos que estão acontecendo. Isso se chama apatia política. É o auge da decadência de um povo. E por fim, só uma dica que vale para todo mundo: parem com essa história já batida de que urnas foram fraudadas. Eu, pessoalmente, não acredito que foram fraudadas e até hoje não há prova material alguma nesse sentido. E aprendam de uma vez por todas que o que pode vir a eventualmente manipular as eleições aqui não são as urnas, são os conteúdos nada parciais e os devaneios das decisões dos nossos juízes eleitorais durante os períodos eleitorais brasileiros. Todo mundo viu isso, aliás, acontecendo nas eleições passadas. Essas decisões são o fiel da balança, que projetam ou que destroem os ideais políticos dos candidatos que não se identificam com esse sistema sórdido, que é uma vergonha gigantesca e motivo de piada no planeta inteiro. Leiam as entrelinhas, leiam as cláusulas com letras miúdas da nossa política.